Olá, hoje iremos conhecer os trituradores e moedores de uso agrícola. Na indústria agrícola, os trituradores e moedores desempenham um papel fundamental no processamento de matérias-primas, como milho, soja e outros produtos de origem vegetal. Essas máquinas têm como principal função reduzir materiais em pedaços menores, facilitando seu aproveitamento na produção de rações, farinhas, óleos e outros produtos. Por isso, são essenciais na agroindústria, pois ajudam tanto na nutrição animal quanto na fabricação de alimentos para consumo humano. Além disso, vale saber que trituradores e moedores são máquinas que podem operar com diferentes tipos de acionamento, dependendo do modelo e do contexto de uso, sendo que os funcionamentos mais comuns são o elétrico e o com motor a combustão, podendo ser, por exemplo, a gasolina ou diesel. Outro fator importante é que essas máquinas são bem semelhantes entre si, mas há uma diferença prática entre elas, pois trituradores são mais utilizados para a quebra inicial do material, produzindo partículas maiores e de formato mais irregular, enquanto moedores realizam uma moagem mais fina e uniforme do material, gerando partículas menores e com textura mais regular, adequadas para usos que exigem maior refinamento. Mencionaremos agora alguns exemplos de trituradores de uso agrícola, que são o triturador forrageiro e o triturador orgânico. Falaremos mais agora sobre cada um deles, começando pelo triturador forrageiro, que é indicado para o corte e trituração de forragens em geral, ou seja, de materiais vegetais como capim, ramas de mandioca, cana-de-açúcar, entre outros. Sua estrutura é projetada para lidar com materiais mais secos, contando com um conjunto de facas ou martelos fixados em um eixo rotativo dentro de uma câmara metálica. Além disso, abaixo dessa câmara, há uma peneira interna para selecionar e liberar apenas o material já triturado. Portanto, o funcionamento do triturador forrageiro ocorre de forma que o eixo gira dentro da câmara, fazendo com que as facas ou martelos cortem ou triturem o material, que depois passa pela peneira para ser liberado. Agora sobre triturador orgânico. Este é voltado para a moagem de resíduos orgânicos, como restos de frutas, verduras, cascas de ovos, ossos, entre outros. Sua função é auxiliar na produção de composto orgânico, que serve como adubo natural para o solo. Por isso, esse triturador costuma ser usado na agricultura para acelerar o processo de compostagem, reduzir o volume de resíduos e promover o reaproveitamento de resíduos orgânicos como fertilizante natural para plantas. Além disso, a estrutura do triturador orgânico conta com um conjunto de facas fixadas em um eixo rotativo dentro de uma câmara metálica. No geral, essa estrutura é bem similar ao triturador forrageiro, com a diferença de que é projetada para lidar com materiais mais úmidos. Continuaremos agora mencionando alguns exemplos de moedores de uso agrícola, como o moinho de martelo e o moinho de rolos ou banco de cilindros. Falaremos mais agora sobre cada um deles, começando pelo moinho de martelo, que é amplamente utilizado na agricultura para a moagem de materiais em forma de grãos como milho, soja, trigo e farelos. Sua estrutura é composta por uma câmara metálica, onde um conjunto de martelos rotativos giram em alta velocidade. Esses martelos, então, colidem com os grãos e os lançam contra as paredes internas da câmara, depois passam por uma peneira para serem liberados. Esse processo resulta na quebra e fragmentação dos grãos em partículas de diferentes tamanhos. O moinho de rolos ou banco de cilindros é utilizado principalmente na produção de alimentos, principalmente na moagem de cereais e farinhas. Sua estrutura apresenta um mecanismo com cilindros metálicos que giram em sentidos opostos, puxando o material e pressionando ele até que se rompa. Além disso, o moedor de rolos oferece ajustes de distância entre os cilindros, o que permite regular o tamanho final das partículas do material conforme a necessidade do processo.
Os trituradores são mais utilizados para a quebra inicial do material, enquanto os moedores realizam uma moagem mais fina e uniforme. Sabendo disso, selecione a alternativa incorreta sobre alguns exemplos de trituradores e moedores. O triturador forrageiro é indicado para o corte e trituração de materiais secos, como capim e ramas de mandioca, utilizando facas ou martelos presos a um eixo rotativo. O moinho de rolos é utilizado na produção de farinhas e cereais, trabalhando com cilindros metálicos que giram em sentidos opostos e permitem ajustar o tamanho final das partículas. O moinho de martelo é indicado para a trituração de resíduos úmidos, como restos de alimentos e materiais orgânicos, funcionando de forma semelhante ao triturador orgânico. Parabéns, você acertou! Conforme vimos no conteúdo, o moinho de martelo não é indicado para resíduos orgânicos úmidos. Ele é utilizado para a moagem de grãos secos, como milho, soja e farelos. Poxa, você errou! Essa é uma alternativa correta, você deveria selecionar a incorreta. Vamos rever o conteúdo? Seguiremos agora falando do processo de operação de trituradores e moedores agrícolas. Inicialmente, vale destacar que, para uma operação segura com trituradores e moedores, é importante seguir recomendações de normas de segurança, especialmente as da NR12, que trata da segurança em máquinas e equipamentos. Portanto, conforme a norma, para uma operação segura com trituradores e moedores agrícolas, é fundamental seguir práticas preventivas que garantam a integridade física do operador e o bom funcionamento dos equipamentos. Isso significa que, para a operação, são necessárias medidas como realizar a capacitação dos operadores, assegurando que todos conheçam o funcionamento da máquina e saibam como agir em caso de emergência. Manter a área de trabalho limpa, organizada e livre de materiais soltos que possam causar escorregões ou interferir na operação. Utilizar os EPIs adequados, como luvas e óculos de segurança. E seguir as recomendações do fabricante quanto à instalação, uso e manutenção da máquina, respeitando os limites de carga e as instruções de operação. Por fim, vale ressaltar que o processo de operação de trituradores e moedores agrícolas irá variar conforme o tipo de material a ser processado, o modelo da máquina, o sistema de alimentação e as configurações específicas de cada máquina. Contudo, é possível mencionar que na operação da maioria dos trituradores e moedores, geralmente são realizadas as etapas de alimentação, onde os materiais a serem processados são inseridos de forma controlada na estrutura de alimentação da máquina. Em seguida, ocorre a etapa de processamento, em que os materiais são reduzidos a tamanhos menores, para então ser feita a etapa de liberação, onde o material é descarregado da estrutura da máquina em sacos, caixas ou transportadores. O processo de operação de trituradores e moedores agrícolas pode variar conforme fatores como o tipo de material, o modelo da máquina, o sistema de alimentação e suas configurações específicas. Sabendo disso, quais são as etapas principais que compõem a operação da maioria dos trituradores e moedores agrícolas? Alimentação, processamento e liberação do material, inspeção mecânica, resfriamento e armazenamento, separação, secagem e controle de umidade. Parabéns, você acertou! Conforme vimos no conteúdo, essas são as etapas principais que compõem a operação da maioria dos trituradores e moedores agrícolas. Poxa, você errou! As etapas principais que compõem o processo de operação da maioria dos trituradores e moedores agrícolas são alimentação, processamento e liberação do material. Vamos rever o conteúdo? Esperamos que tenha compreendido o conteúdo sobre trituradores e moedores de uso agrícola. Tenha bons estudos e até a próxima.